Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto que constantemente está lá no concurso público, que é a respeito das palavras cognatas e, é claro, vamos falar também um pouquinho dos falsos cognatos. Tudo bem, então? Vamos lá? Me acompanha aqui? Rapidinho, então. Olha só. Os falsos cognatos, sempre lembrando, tá, que a expressão falso cognato, normalmente ela é usada na língua inglesa, ou então quando você vai estudar qualquer outra língua, que a pronúncia da palavra, a sonoridade da palavra, ela lembra uma determinada palavra em um determinado idioma. Só que ela tem significado diferente, então isso é chamado de falso cognato. Tá? É aquele clássico, que a gente usa com push em inglês. O push em inglês significa empurrar. Só que ele lembra muito o push em língua portuguesa, que é puxar. Entendeu? Então, neste caso, são palavras que se parecem, mas não tem nada a ver uma com a outra. Isso é usado muito na língua inglesa, tá? Mas existe o falso cognato, é importante que você saiba, na língua portuguesa, que é um estudo um pouquinho diferente. Então, veja bem, o que é uma palavra cognata? Primeiro, uma palavra cognata é uma palavra que ela tem origem, ela possui o mesmo radical. Certo que esse radical ele também pode se alterar um pouquinho, mas a origem da palavra ela vai ser a mesma. Por que alterar um pouquinho, Gessé? Porque em alguns idiomas, tá? Em alguns idiomas, quando, por exemplo, a palavra ela descende do latim, por exemplo, que é muito comum no nosso caso, língua portuguesa. Algumas variantes dela vão se escrever de forma diferente. É o que acontece, por exemplo, com o nome da mulher. A mulher se chama Dulce. O Dulce tem origem em doce, ou melhor, o Dulce é o latim que dá origem à língua portuguesa doce. Então, supostamente, a palavra Dulce e a palavra doce são palavras cognatas. Por quê? Porque elas têm origem na mesma palavra. Entende? Então, o original da palavra. Tá, vamos prosseguir. No caso aqui, ela vai possuir o mesmo radical. E o que é esse radical? Esse radical é um elemento mórfico fundamental. Tá? Então, o que é um elemento mórfico? É uma parte da palavra que possui significado. A gente tem, por exemplo, prefixo, sufixo, desinências de nomes, tá? Que eu também posso abordar aqui em outro momento no canal. Mas hoje vamos falar a respeito do radical. O radical é aquela parte da palavra que conserva o significado da palavra. Em se tratando de palavras cognatas, volto a dizer, esse radical ele pode alterar um pouquinho, mas a origem da palavra continua a mesma. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui. Vou pegar uma caneta para ficar melhor aqui para você me acompanhar, tá? Por exemplo, a palavra cor. A palavra cor, pasmem vocês, ela vai dar origem à palavra decorar, tá? Na palavra decorar ficou claro aqui que ele manteve o mesmo radical, tá? Mas notem que a palavra ela passa por uns nuances diferentes, uns significados diferentes. Decorar necessariamente pode ser imobiliar, colocar móveis num determinado espaço. E esses móveis, o que eles vão fazer? Eles vão trazer vida, eles vão trazer cor, decorar, tá? Vai dar origem também ao substantivo decoração, certo? Notem aqui que o radical permaneceu mesmo, tá? Agora notem aqui que curioso, que o radical vai alterar, mas a origem da palavra vai continuar a mesma. Por cor, também é o ato de colorir. Notem, o radical é diferente, mas a origem da palavra é a mesma. Ela tem origem na palavra cor. Notem a respeito desses nuances, de significados. Por exemplo, a gente usa a palavra corar. Então é aquela pessoa que é tímida, Você fala alguma coisa, ela ruboriza, O rosto dela fica vermelho. A gente fala, olha só, tadinho, corou, Corou quer dizer, o rosto dele teve cor, corar. Mas notem, o radical, o significado transforma-se um pouco, mas ele tem a mesma origem. Isso é uma palavra cognata, O corante é colocar cor num tecido. Então você vai lá, coloca compra o corante e coloca uma cor no tecido. Notem aqui, o mesmo radical incolor. Notem, ele vai ter aqui o seu radical incolorir, que é a mesma raiz da palavra cor. Então é algo incolor, quer dizer que é aquilo que não tem cor. Olha o tricolor. Tricolor é o famoso time de três cores, Pode ser o São Paulo,
Salve o tricolor paulista. Não é assim que canta o hino de São Paulo. Também tem o Fluminense. O Fluminense sou tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão. Não é assim? Bom, não que eu seja fluminense ou que eu seja São Paulino, tá? É que eu sou um fã de hinos de time, tá? A quem tem o pessoal rivalidade, futebol, né? Alguém uma vez falou que o único time tricolor é o Fluminense. Os outros times são times de 3 cores, né? Mas aí fica para a rivalidade do futebol. Tricolor, 3 cores. Nota aqui, mesma origem na palavra cor. Coloração. Coloração, né? No caso, é atribuído, né? É uma expressão muito utilizada quando você tem algo que possui acessibilidade. Quer dizer, é para todo mundo participar. Não é só para o branco, não é só para o negro. Não. É para o negro, é para o branco, é para o amarelo, é para o vermelho, entendeu? É para o índio, é para o asiático, é para todo mundo. Então, diz que é uma determinada coloração, né? Na minha logo, né? Na logo do canal, eu procurei, né, evidenciar o quê? Várias cores. Quer dizer, é um curso ou é um tema que todas as pessoas têm que ter acesso, todas as pessoas têm que buscar o conhecimento da sua língua matre, né? Então, ainda mais no nosso caso, né? Em se tratando de Brasil, né? Que é esse país miscigenado, né? Onde esse biotipo ele fica difícil de marcar, né? Por quê? Porque nós somos um país de muitas raças, então nós somos um país de muitas colorações. Entende? Então, há um nuance no significado, mas a origem da palavra, no que diz respeito à sua etimologia, o que é etimologia? É o estudo da origem das palavras. Ela conserva o mesmo significado. Só que daí, vamos supor que eu acrescente essas palavras a palavra coralista, né? Então, a palavra coralista, ela lembra o radical da palavra cor, tá? Só que ela tem origem em outra palavra, não é a palavra cor, tá? No caso aqui, há um falso cognato. Por quê? Porque diz da pessoa que faz parte de um coral. Um coral é aquilo que as pessoas cantam, tá? Então, é um grupo de pessoas que tem uma apresentação musical. Notem que muda completamente a origem da palavra, tá? Então, no caso aqui, aí eu tenho um falso cognato. Aí o que eu coloquei? Eu coloquei aqui uma fonte, né? Fiz aqui uma devida referência, né, ao site Mundo Educação. Eles apresentaram uma definição que eu achei no mínimo bonitinho e resolvi colocar aqui no meu canal. Cognata é um vocábulo derivado do latim, isso falando a respeito da palavra cognato. Origem dele, cognatus, substantivo que denomina as palavras que nasceram juntas, tá? Cognatos, palavras que nasceram juntas. E por isso apresentam similaridades. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs, derivadas de uma mesma raiz ou proveniente de uma mesma origem etimológica. O que é etimologia? É a parte da gramática que trata da origem ou da formação das palavras. Então eu tenho a palavra coral, que aí é outra coisa, pasmem vocês, não tem a ver com a palavra cor, né? A origem da palavra é outra. Então aí eu tenho um falso cognato. Pasmem vocês, normalmente, constantemente, ele está lá no concurso público. Me acompanha aqui nessa questão. Diz assim, continuo com a minha caneta aqui. As palavras responsabilidade, responsabilizar e responsável têm a mesma raiz, isso é, a mesma origem, por isso são palavras cognatas, tá? Assinale a opção em que há uma palavra intrusa, quer dizer, uma palavra que é um falso cognato. Então vamos lá? Eu tenho a palavra trânsito, certo? Então em trânsito eu tenho um determinado significado. Aí eu tenho transitar, que é andar em trânsito, correto? Aí você vai falar assim, opa, transitivo não tem nada a ver. Então, cara, tem sim, tá? Porque diz do verbo que ele se movimenta. Como assim, Gessé? Porque o verbo que é intransitivo, ele não se movimenta, quer dizer, ele incide apenas sobre o sujeito, ele não necessita de complemento. Mas o verbo que é transitivo, ele se movimenta. Por que ele se movimenta? Porque ele incide por mais de um elemento. Ele incide sobre o sujeito e incide sobre o seu complemento. É o caso dos verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Mas o mais importante, você vê? Ao nuance do significado transitivo, a gente trata de palavras
que no caso são verbos, né, quanto ao seu complemento, a sua falta de complemento. Mas daí o que acontece? Há um pequeno nuance do significado, mas a palavra possui a mesma origem. Então possui a mesma origem da palavra trânsito. Então são palavras cognatas. De novo, eu tenho ciclismo, né? Então ciclismo, eu tenho ciclovia, que tem a ver, né, com ciclismo, bicicleta. E eu tenho cíclico, aí não, cíclico, aí eu tenho outro significado. Então supostamente a resposta correta seria a letra B. Motorizado, motorista e automotor tem a mesma raiz. Educador, educado e mal educado. Teatrólogo, anfiteatro. E aí eu vi essa palavra, os teatráveis. E eu fui atrás do significado da palavra, um grupo de teatro. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o radical da palavra e criaram uma nova palavra. A despeito de ser um neologismo, ela possui a mesma raiz da palavra teatro. Então é uma palavra cognata. Certo? Vamos lá, faz outro comigo aqui. Eu tenho a palavra, cada grupo abaixo é composto de palavras cognatas, exceto, então vamos lá, corponzil, incorpóreo, incorporação, corporante. Corporação, desculpa, corporificar, isso mesmo. Desanimado, animoso, não, anônimo quer dizer a respeito de nome. Supostamente a resposta é a letra B, é a que contém uma palavra que não é cognata, tá? Animadamente também tem a ver com ânimo. Pasmem vocês, semente, semeadura e sêmen têm o mesmo significado, tá? Todos eles têm origem na palavra semente. Na verdade, eles têm origem na palavra sema, tá? Que vai dar origem à palavra semente, semeadura, sêmen, tá? Aqui é fácil, né? Transplantar, extraterreno, enterrar e soterrar. São palavras cognatas. Desnaturado, naturalização, sobrenatural e naturalidade. Todos têm a mesma origem, a palavra natural. Tá bom? Ótimo, então. 2 exercícios. Tá bom, então. Espero que vocês tenham gostado. A palavra cognata e a palavra que é um falso cognato. Pasmem vocês, constantemente está lá em concursos públicos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância que nós assim pretendemos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.